Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a escrituração do contribuinte, mais especificamente sobre os livros fiscais. Na aula passada nós vimos os livros comerciais, na aula de hoje nós vamos ver os livros fiscais. No que diz respeito aos livros fiscais, de acordo com o artigo 275 do Regulamento de Imposto de Renda, a pessoa jurídica, além dos livros de contabilidade previstos em lei e regulamentos, deverá possuir os seguintes livros. Primeiro, o livro registro de inventário. Segundo, o livro para registro de entradas, compras. Terceiro, o livro de apuração do lucro real, o LALUR. Quarto, o livro para registro permanente de estoques para pessoas jurídicas que exerçam atividades de compra, venda, incorporação e construção de imóveis, loteamentos ou desmembramentos de terrenos para vendas. Então, esse pessoal da área imobiliária, eles devem possuir esse livro de registro permanente de estoques. E 5, o livro de movimentação de combustíveis, a ser escriturado diariamente pelo posto revendedor. Então, no caso do posto de combustíveis, existe esse livro de movimentação de combustíveis. No que tange aos livros do item 1, 2 e 4, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 275 do Regulamento do Imposto de Renda, as pessoas jurídicas poderão criar modelos próprios que satisfaçam as necessidades do seu negócio, ou utilizar os livros porventura exigidos por outras leis fiscais. No caso de compra, eu posso pegar o livro registro de entradas da escrituração do ICMS, por exemplo. Ou ainda, substituí-los por série de fichas numeradas. Os livros de que tratam o inciso 1º e 2º, ou fichas, que os substituírem, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 275 do Regulamento do Imposto de Renda, serão registrados e autenticados pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração, DREI, ou pelas juntas comerciais, ou pelas repartições encarregadas do registro de comércio. E quando se tratar de sociedades simples, as antigas sociedades civis, pelo registro civil de pessoas jurídicas ou pelo cartório de registro de títulos e documentos. Nesse sentido, a autenticação do novo livro será feita mediante a exibição do livro ou registro anterior a ser encerrado, quando for o caso. No entanto, essa obrigatoriedade de registro e autenticação dos livros, nos termos do parágrafo 3º do artigo 275 do Regulamento do Imposto de Renda, poderá ser suprida, conforme o caso, por meio do envio dos livros ao SPED, em observância, então, ao disposto no Decreto 6.022 de 2007. Além disso, de acordo com o parágrafo 4º do 260 do Regulamento do Imposto de Renda, no caso de pessoa física equiparada à pessoa jurídica pela prática de operações imobiliárias, de que tratam os artigos 151 a 153 do Regulamento do Imposto de Renda, a autenticação do livro para registro permanente de estoques será efetuada pelo órgão da Secretaria da Receita Federal. Em relação ao livro registro de inventário, nele deverá ser arrolado com especificações que facilitem a identificação, nos termos do artigo 276 do Regulamento do Imposto de Renda, as mercadorias, os produtos manufaturados, as matérias-primas, os produtos em fabricação e os bens em almoxarifados existentes na data do balanço patrimonial levantado ao fim de cada período de apuração. Esses bens serão avaliados em observância ao disposto no artigo 304 ao 310 do Regulamento do Imposto de Renda, isto é, pelo custo médio
ou pelo custo dos bens adquiridos ou produzidos mais recentemente, pelo PEPS, admitida ainda a avaliação com base no preço de venda, subtraída a margem de lucro. Em relação ao livro de apuração do lucro real, de acordo com o artigo 277 do Regulamento do Imposto de Renda, o qual será entregue em meio digital, a pessoa jurídica deverá, primeiro, lançar os ajustes do lucro líquido, de adição, de exclusão e de compensação nos termos estabelecidos no artigo 248 e 249 do Regulamento do Imposto de Renda. Segundo, transcrever a demonstração do lucro real, de que trata o artigo 287, e a apuração do imposto de renda. Terceiro, manter os registros de controle de prejuízos fiscais a compensar em períodos de apuração subsequentes, da depreciação acelerada e incentivada, quando for o caso, e dos demais valores que devam influenciar a determinação do lucro real de períodos de apuração futuro e não constem da escrituração comercial, ou seja, valores que deverão ser adicionados ou excluídos futuramente. Inciso 4. Manter os registros de controle dos valores excedentes a serem utilizados no cálculo das deduções nos períodos de apurações subsequentes dos dispêndios com o programa de alimentação ao trabalhador e outros programas previstos neste regulamento. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 277 do Regulamento do Imposto de Renda, o LALUR será elaborado de forma integrada à escrituração comercial e fiscal e será entregue por meio digital. A transcrição da apuração do imposto de renda, a que se refere o inciso 2º apresentado anteriormente, será feita com a discriminação das deduções, quando aplicável. As demais informações econômico-fiscais da pessoa jurídica serão discriminadas no LALUR. Já em relação à conservação de livros e comprovantes, a pessoa jurídica, nos termos do artigo 278 do Regulamento do Imposto de Renda, ela fica obrigada a conservar em boa guarda a escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. Então, nós vamos ver em aulas futuras que é o instituto tanto da decadência quanto da prescrição. E vamos ver que o direito do fisco de instaurar o crédito tributário decai em 5 anos contados da entrega da declaração do pagamento. Mas isso é matéria de aulas futuras. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de interesse da escrituração, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 278 do Regulamento do Imposto de Renda, a pessoa jurídica fará publicar em jornal de grande circulação, no local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato, e deste dará minuciosa informação, dentro de 48 horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, remetendo ainda uma cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal da sua jurisdição. Assim, a legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observados esses requisitos de publicação. Além disso, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 278 do Regulamento do Imposto de Renda, os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros serão conservados até que se opere a decadência do direito de a fazenda pública constituir créditos tributários relativos a esses exercícios.
Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.